Olá, a adoção de bons hábitos é essencial para a prevenção de inúmeras doenças. Atividade física, alimentação adequada, controle de estresse e todas essas medidas são indicadas como ferramentas eficazes para evitar problemas de saúde. E também uma das mais frequentes é a recomendação para que o indivíduo tenha uma boa noite de sono. Quem não dorme bem compromete a própria qualidade de vida. Mas os tempos que vivemos parecem jogar contra o sono. Será que é isso mesmo? Será que nós não temos saída? Para falar sobre esse assunto, o Sua Saúde recebe hoje o médico Dr. Pablo Moritz, que é pneumologista e especialista em medicina do sono. Muito bem-vindo, Pablo. Obrigado aí pela tua Boa noite, participação. obrigado pelo convite, é uma honra. Muito legal. Me diz uma coisa, é isso mesmo? A vida moderna, ela é irreconciliável com a saúde do sono? O sono é uma das coisas que está sendo cada vez mais prejudicada. A gente tem trabalho de turno, né? A sociedade quer coisas funcionando 24 horas, precisa disso. A gente tem toda a luz, a luminosidade e as várias fontes atuais de um tipo de luz que nunca a gente não tinha fontes disso no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso automóvel. Eh, a gente tem cada vez mais estímulos, a gente tem cada vez mais hábitos que prejudicam o sono e ele vem sendo cada vez mais prejudicado. Mas e se eu decidir que eu quero trabalhar mais, eu vou fazer um monte de plantão e eu vou. Pra que dormir tanto? Dormir é perda de tempo, Pablo. O que que eu vou ter que. É só eu dormir bem menos. O que que pode implicar isso aí pra minha saúde? Esse é um erro crasso, assim, que é encarar que o sono é uma perda de tempo, é um processo que é só descanso, né? Na verdade, ele é um processo ativo, altamente complexo, é uma necessidade do cérebro, primordialmente é uma necessidade do cérebro. Toda a fixação da memória, o aprendizado, o processamento de emoções, toda a saúde cerebral depende do sono adequado, na quantidade e na qualidade. E, junto com isso, tem uma série de questões de regulação hormonal, de metabólicas, de imunidade que precisam que o sono seja na quantidade certa, na qualidade certa, que tenha a quantidade certa de sono profundo, que tenha pouca interrupção e que não tenha nenhum processo atrapalhando o que está acontecendo à noite. Então, é um processo ativo altamente complexo, com múltiplas funções que só podem ser exercidas durante o sono. Então, para a saúde do corpo, principalmente para a saúde cerebral, é fundamental ter bom sono. É. É fundamental respeitar o tempo de sono adequado para cada faixa etária. Então, a gente vai falar de sono, a gente sempre fala que, assim, quanto mais jovem o cérebro, mais suscetível ele é. Mais ele precisa do sono para o seu desenvolvimento, porque todo o aprendizado, todo o desenvolvimento realmente cerebral na infância e na adolescência depende demais da quantidade e da qualidade do sono. Então, a gente precisa respeitar a quantidade para cada faixa etária e a gente precisa evitar todos os problemas que levam a uma qualidade do sono, como, por exemplo, exposição à luz à noite, que é uma coisa que não existia, nunca existiu na evolução, e agora há um tipo de luz que o cérebro encara como amanhecer o dia, essa luz azul que é emitida pelos dispositivos eletrônicos e pelas lâmpadas de LED, é um estímulo dizendo para o cérebro que amanheceu o dia e que ele precisa se preparar para o dia, e não o contrário, permitindo o escuro, a gente está sendo privado do escuro à noite, cada vez mais, com computadores, celulares, e essa privação do escuro, ela inibe a secreção da melatonina e uma série de outros processos que são indispensáveis para um sono de boa qualidade. Pablo, mesmo a luz dos livros digitais, porque isso é por exemplo, o Kindle, né? Que tem uma luz que não, ela não é uma luz que vem na tua direção, ela ilumina o papel. Esse desenvolvimento desse tipo de... É incrível olhar ele, a gente acha até que ele nem está ligado. E esse desenvolvimento foi porque a ciência mostrou que isso é crucial, que realmente o impacto negativo da exposição à luz à noite é muito grande. Por isso, as empresas sérias estão se preocupando em desenvolver esse tipo de Então tecnologia, é que melhor não, que sim, seja. sem dúvida nenhuma, há como a gente se adaptar. Isso é a evolução, a sociedade quer esse tipo de coisa, né, evolução eletrônica e trabalho em turnos 24 horas. Mas há maneira de se adaptar e a medicina do sono está aí justamente para isso. A semana que vem, na sexta-feira, dia 17, é o Dia Mundial do Sono.
E ao longo da semana que vem, a Sociedade Brasileira de Sono, ela comemora mais ou menos a Semana do Sono, justamente com informações para a sociedade, visando, assim, maneiras da gente se adaptar, né? Maneiras de a gente não cometer erros. A gente tem como, tendo conhecimento, tem como desviar dos erros, por exemplo, usando um leitor que não atrapalhe para poder ler à noite. Se não quiser ler papel, com uma lâmpada fraquinha amarela à noite, né? Mas a questão toda é o horário disso. O problema não é, o problema é isso depois das 8, 9 da noite, é aí a questão, né? E de a gente ser, quanto mais próximo do início do sono, maior o impacto da exposição a qualquer fonte de luz, principalmente luz azul, que é o componente da luz Então, esse que branca. tu estás insistindo bastante, eu estou considerando que é das coisas mais importantes aí para tu conseguires dormir bem e conseguir conciliar o sono no início da noite. É. Em termos de sociedade como um todo, a privação de sono é muito séria, principalmente para crianças e adolescentes, não respeitando, porque criança e adolescente precisa de mais tempo, precisa de 9 horas de sono. Isso não vem sendo respeitado e isso é um sério problema. A exposição à luz à noite é outro sério problema. E a gente tem as doenças do sono em geral, como a apneia do sono. Quer dizer, a apneia do sono é muito comum, principalmente por causa da epidemia de obesidade e por causa do envelhecimento da população. Mesmo excluindo a obesidade, o envelhecimento ele causa flacidez dos tecidos e aumenta a prevalência de apneia. E essa é uma causa de ter má qualidade do sono, é É isso? uma causa de fragmentação do sono importante, mesmo que a pessoa não perceba. Quem está roncando e tendo apneias, em geral, não percebe, especialmente quando é mais jovem. E com o passar dos anos é que vem as consequências, mas é uma das causas de fragmentação do sono. Então, falando agora de apneia do sono, então isso é o parceiro percebe, ou esse é o mais Isso. comum, e como que e a pessoa, qual é a dica para ela ficar desconfiada que o sono dela não tá bom? Sempre que o ronco não for só de barriga para cima, a força da gravidade causa em praticamente todos nós. Mas se ele ocorrer mesmo de lado, se for um ronco frequente, alto, todas as noites, se der a impressão que às vezes a pessoa está fazendo mais esforço para respirar do que deveria, isso é com certeza sinal de alerta, precisa ser investigado, porque mesmo que não cause nenhum sintoma, né? Mesmo que a pessoa, eu não me incomodo com o barulho, mas não é a questão do barulho, a questão é que isso aumenta a apneia do sono, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, provoca pressão alta, aumenta o risco de infarto, de derrame cerebral e aumenta o risco de um envelhecimento não bem sucedido. A gente está falando aqui de saúde na população em dois aspectos. Um é no funcionamento, realmente, né? Infância e adolescência, aprendizado, controle uma boa regulação do humor, mas a gente também está falando de todo mundo quer envelhecer com saúde. E tudo que o sono é uma das principais necessidades no envelhecimento. Quanto mais a gente envelhece, mais a gente precisa que o sono seja otimizado, que seja um sono bom para poder dar sobrevida para o nosso cérebro, O né? Pablo, e como fica os profissionais que trabalham à noite, né? A pessoa que faz plantão noturno, né? O profissional da segurança, da medicina, da enfermagem, que trabalha à noite e dorme de dia. Quais as dicas para, porque é mais difícil para esse pessoal. O trabalho em turnos, por si só, ele é considerado uma patologia. Não existe assim, uma forma de eliminar as consequências disso. Ou seja, as consequências vão existir, mas é uma coisa importante para a sociedade. Então, o ideal é que a pessoa fizesse isso por um período da sua vida e não a vida inteira. Mas existem maneiras de mitigar as consequências. Se a gente tiver conhecimento, assim, a gente, inverter total, né? Trabalhar de noite todas as noites e de dia é a situação, na verdade, mais fácil. O difícil é inverter um dia, outro dia não, um dia sim, dia não, porque aí o relógio biológico ele fica desregulado, a gente passa a ter um estado de disrupção do relógio biológico. Mas a gente tem formas de mitigar isso. Isso é uma dos campos da medicina do sono, que é tratar trabalhador de turno para mitigar os efeitos deletérios da saúde, usando, controlando a exposição à luz em determinados horários, usando uma reposição de melatonina na dose certa, na hora certa, a atividade física, uma vida saudável, tentando compensar em outros aspectos. Não é fácil, mas é possível mitigar. Falasse agora na dose certa e na hora certa o uso da melatonina. Isso é vendido nos Estados Unidos assim livremente, né? Ou, sem E passou receita a ser médica. recentemente aqui no Brasil Passou assim também, aqui no Brasil. né? Tem alguma. Essa é uma medicação que tem que tomar um cuidado? Sem dúvida, O que ela que é tu um recomenda sobre hormônio ele?
sendo um hormônio, é sempre muito difícil a gente acertar a dose. Pensar em usar melatonina isso deve ser muito bem orientado, porque existe a sobredose, é muito comum as pessoas usando 3 miligramas, 5 miligramas, que é um contrassenso, porque ela vai ficar tempo demais nos receptores, isso vai bagunçar mais ainda o relógio biológico. Então ela tem que ser usada com critério, na dose certa e na hora certa, e ela precisa ser acompanhada. Não adianta eu querer usar melatonina e achar que aí daí eu posso ficar na frente de uma tela até às 11 horas da noite, meia-noite, é hora de eu dormir, ou achar que meu filho daí pode ficar no tablet dele até a hora de dormir. Não, não funciona assim. Quer dizer, se houver, ela tem que ser acompanhada da restrição da exposição à luz, porque senão não vai ter o efeito desejado, a gente nunca vai conseguir ter o mesmo efeito da melatonina endógena, que seria liberada se não houvesse esse estímulo luminoso à noite. Boa. Então, é uma coisa que as pessoas vêm usando cada vez mais. Que bom que no Brasil a dose liberada foi menor, assim, tem se vendido doses mais fisiológicas nas farmácias, mas tem que ser usado com cuidado, com critério. E nos países mais desenvolvidos, que é usado há mais tempo, existem casos de intoxicação cada vez mais frequentes e o uso inadequado ele provoca mais problema do que ajuda. É, quais as doenças específicas mais comumente podem ser causadas ou agravadas pela falta de sono? Então, a gente costuma dizer que frequentemente os problemas do sono eles são esquecidos dentro do consultório do cardiologista, por exemplo. Quer dizer, as doenças do sono, principalmente a apneia do sono, porque ela cursa com baixa oxigenação e com descargas de adrenalina durante cada episódio de apneia, provoca isso. Então, isso aumenta muito as doenças cardiovasculares. Então, é a maior causa de pressão alta difícil de controlar, que precisa de 2 ou mais remédios e muitas vezes não é investigado. Então, então do cardiologista é importante. As doenças cardiovasculares estão muito relacionadas com os problemas do sono. A própria obesidade está muito relacionada, porque dormir mal provoca um desequilíbrio hormonal muito importante, com testosterona alterada, com hormônio do crescimento alterado, com grelina e leptina, que são os hormônios da saciedade e da fome alterados. As doenças psiquiátricas é muito importante, a gente vê muito assim, pô, já começou um tratamento psiquiátrico que é fundamental, mas não se olhou com atenção para o sono. Nas crianças e adolescentes, principalmente, assim, cada vez mais, né, cada vez doença neuropsiquiátrica mais precoce, e a gente negligenciando, pô, será que essa criança e esse adolescente tá tendo o sono que precisa? Porque a regulação do humor é inerente ao sono mais profundo, ao sono REM, o sono dos movimentos oculares rápidos. A gente precisa de tempo suficiente para ter, em sono REM, para ter regulação de humor adequada. O tempo de sono, tu falasse sobre os tempos das faixas etárias, né? Era bom tu elaborares melhor. E Então, assim, ó, dentro das faixas etárias, tem uma variação interindividual? Tem aquela pessoa que realmente precisa de menos sono? no É, adulto, sim. Então, em geral, assim, criança precisa de 9 a 10 horas. Criança muito pequena é metade do dia dormindo, mas as crianças menores, 9 a 10 horas de sono. Escolares, 8 a 9 horas. Adolescente ainda 8 a 9 horas, e isso tem sido muito problemático. E adulto, 7 a 8 horas de sono. Sim, tem variação individual, tem dormidores mais curtos e dormidores mais longos. Isso é uma variação genética e quem é dormidor mais longo precisa respeitar isso. Não adianta a pessoa querer forçar a dormir pouco, porque ele vai ter consequências. E existe assim, à medida que a gente vai envelhecendo, o sono vai ficando mais frágil, né? Não é que exista menos necessidade de sono, mas ele vai se tornando mais frágil. A gente precisa de medidas para otimizar o sono no envelhecimento, que são muito importantes. Aí vai para assim, o ambiente adequado, atividade física durante o dia, exposição à luz pela manhã, que está faltando para muitos idosos, para poder regular o relógio biológico, assim, os hábitos em geral de vida adequados, saudáveis. a gente escuta falar sobre higiene do sono, né? Então é assim, ó, uma pessoa que está nos escutando e que sofre de problema para dormir, né? Tem aquela pessoa que sofre de problema, que tem dificuldade de dormir, e aquela pessoa que acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir, né? Qual é uma boa dica para essa pessoa
se ver livre desses problemas sem tomar medicação. Depois eu queria conversar contigo sobre isso, Exatamente, assim. o surto que é de tomar medicação para dormir, mas Tratamento de insônia é possível tratar sem medicação? Sem dúvida. Na grande maioria das vezes é possível tratar, desde que a pessoa esteja disposta a mudar hábitos, né? Atividade física é um dos principais, assim, é o melhor tratamento para insônia é a atividade física, melhor do que qualquer medicamento, que tem um efeito mais duradouro. A questão da exposição à luz depois das 8 da noite é muito importante. O cérebro da gente precisa de 2 a 3 horas de penumbra, sem exposição, especialmente à luz branca, que é a que tem o componente da luz azul, que é o que faz essa inibição da melatonina e inibição do sono. só para entender assim, a TV tem essa luz, o As tablet, TVs, o celular. as TVs de tela de alta definição que a gente tem hoje, os celulares, os tablets, os computadores e as lâmpadas que a gente trocou ao longo dos últimos anos e o painel do nosso carro e a iluminação pública. Então são cada vez mais fontes e mais potentes de luz desse tipo, que é uma luz que a gente não estava acostumado. Na evolução nunca existiu e o nosso sistema nervoso, ele é muito sensível a ela. E volto a dizer, quanto mais jovem o cérebro, mais ele é suscetível a essa exposição à luz à noite. E quanto mais tarde essa exposição, pior, mais impacto ela tem no sono. Então, é possível tratar insônia com atividade física, com redução da exposição à luz à noite, com uso saudável da cafeína, sendo com horários regulares, né, sem variar muito o horário. Tem muitas pessoas que têm o relógio biológico um pouco mais duro, elas têm mais dificuldade menos maleabilidade de hora, precisam de horários mais regulares para deitar e para levantar, ambiente de sono adequado, sem alguém roncando do lado, sem barulho da rua, temperatura, etc. Então a gente nariz é muito importante, via aérea, nariz desobstruído, então tratar qualquer obstrução nasal. Então tem várias coisas que a gente, na maioria dos casos, consegue resolver a insônia sem precisar de medicação e sem precisar de exame do sono, é só mudança de hábito. Tu indica o uso do som branco? Porque a pessoa, quando nem todo mundo vai conseguir ter uma redondeza sem barulho, né? O som branco seria o som de É, chiado que abafa os outros, se né? não houver possibilidade de isolamento acústico, essas maneiras, ou tampão de ouvido, tem alguns tampões que são bons, mas um sistema de som para contrapor o ruído ambiente pode ser usado sem problema nenhum. Isso pode funcionar, pode ajudar. E os medicamentos, né? Isso a gente cansa. Eu sou urologista, no meu consultório, olha, doutor, acabou aqui esse meu remédio aqui, não posso ficar sem, não prescreve aqui para mim porque isso é controlado. E aí todos os médicos não especialistas em sono estão aí a rodo prescrevendo, ajudando as pessoas prescrevendo remédio porque eles não conseguem dormir. Então há um surto, na minha opinião, de uso de medicação para dormir, principalmente sedativos, né? Como que tu orientarias esse uso de medicamentosos? Assim, ele é importante em determinadas situações, tratamento psiquiátrico. Mas para insônia, usar sedativo hipnótico, né, os famosos tarja preta, é sempre um tratamento que a pessoa não se satisfaz. Ele vai perdendo efeito rapidamente, ou seja, a tolerância que ele gera é bem importante. Ele gera dependência química, que a pessoa não consegue parar, se parar piora horrores a insônia, mas ela não consegue parar, continua a usar, mas ela não está satisfeita, porque o sono que ele dá não é um sono natural. Para a maioria, eu estou falando dos tarja preta, dos O controlados, né? Zolpidem também entra O nessa. Zolpidem, ele é a ferramenta que a gente tem, assim, para uso com parcialidade, com critérios, com menos consequências deletérias à saúde. Ainda assim, há dúvida se ele possa, ao longo, com uso prolongado, não é recomendado para quadros mais curtos, de curta duração, para uma solução assim, não usar todo dia, tentando usar a dose mais baixa possível, não todo dia, só quando realmente necessário. Aí a gente consegue um uso racional da medicação. Mas o uso continuado, desses que a gente renova essa receita para mim que eu uso há anos, senão eu não durmo. Em geral, assim, há 20 anos o que eu faço é tentar tirar as pessoas desse uso prolongado dessa dependência através do conhecimento, através da ciência. Olha, se mudar hábitos, se a gente fizer alterar essas coisas na sua casa, funciona perfeitamente. Usar eventualmente a melatonina se precisar,
mas é para diminuir o dano desses remédios, né? Tu falaste do exercício físico, isso a gente sempre ouviu, né? A pessoa que faz exercício físico libera endorfina, fica mais cansado e tem mais facilidade de dormir à noite. Tem importância o horário do exercício? Tem gente que só vai conseguir fazer exercício à noite, por exemplo. O exercício ativa também o corpo, né? Isso é Não é, ruim? o ideal não é fazer muito tarde da noite, porque a adrenalina que ele libera atrapalha o início do sono de algumas pessoas. E o ideal é não fazer à noite numa academia com iluminação super forte, porque aí são dois fatores que vão atrapalhar o sono. Mas a gente costuma dizer que se só puder fazer à noite, é melhor fazer à noite do que não fazer. E para a maioria das pessoas não atrapalha o sono. Então não deve ser encarado assim, se eu só posso fazer à noite, não vou fazer. Não, o ideal, claro, é fazer durante o dia, sem dúvida nenhuma. O corpo está mais preparado, o efeito é melhor. Mas se só puder fazer à noite, é melhor fazer à noite do que não fazer. E qual a dica para a pessoa que acorda no meio da noite e não consegue mais conciliar o sono? O que ela faz naquele Isso. momento? Primeira coisa, não acender luz. Isso é porque a luz naquele momento vai quebrar completamente. Segunda coisa, se tá na cama é melhor sair um pouco da cama e desviar a atenção para outra coisa e ter uma sala, um escritório que possa acender uma luz muito fraquinha, amarela, um tom amarelado, indireta, e fazer uma leitura para desviar os pensamentos, porque se a gente fica tentando dormir, lutando contra a insônia, isso gera estresse, gera ansiedade. Então, uma dica, uma técnica que funciona muito bem é desviar o foco, mas sem tomando cuidado de sem acender luz, procurar não se alimentar, porque alimento, especialmente com carboidrato, ele é um carboidrato é energia que o corpo quer gastar, e alimento à noite, quanto mais carboidrato, mais dificulta o sono. Então, algumas coisas podem ser feitas para tentar mitigar. E lembrar que, assim, se hoje eu dormir pouco, amanhã eu vou estar com mais sono e eu compenso amanhã. Então, e não tentar assim, vou dormir até o meio-dia para compensar, porque isso quebra o relógio biológico. Então, isso a gente acabou não comentando, e eu acho importante também, a relação relacionada à comida, né? A refeição noturna. A É, refeição noturna tem que ser a mais leve possível, com o mínimo de carboidrato possível, que o carboidrato, ele realmente, principalmente carboidrato mais simples à noite, né? Quer dizer, pão, massa, ele tira o sono, isso prejudica. O álcool à noite, as pessoas acham que ajuda, mas ele ajuda a iniciar o sono, mas ele fragmenta o sono e provoca despertares à noite, faz a gente urinar mais à noite. Então, a refeição à noite é aquela regra de tomar café como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Realmente, isso é uma coisa que vale a pena para o sono. Na verdade, se achava que se eu tiver com fome eu não durmo bem, mas o corpo tende a querer economizar energia se ele não tem alimento e o sono é mais profundo. Então, não é, à noite realmente tem que ser muito leve. e a temperatura ambiente, a pessoa que acorda porque está com calor, a pessoa... Isso é muito importante, o controle da temperatura para uma temperatura adequada, o controle de ruído externo, cada vez o isolamento acústico do quarto é muito importante, faz muita diferença. E às vezes usar um tampão de ouvido adequado, porque tem alguns que não servem para muita coisa. Tudo que a gente puder fazer para otimizar o nosso sono, a gente deve fazer. Usar um dilatador para abrir um pouco o nariz, dormir de lado, nunca se deve dormir Tem de uma barriga para cima. temperatura que é considerada ideal para se manter o Não, quarto ou desde que varia haja pessoa? o que ajuda no início do sono é uma queda na temperatura corporal. Isso ajuda bastante no início do sono. Então, se a gente tomar um banho mais quente e ligar um ar-condicionado por 1, 2 horas, isso já vai provocar essa queda na temperatura e vai facilitar enormemente o início do sono. Uma dica final aí para os nossos ouvintes, Paulo? A dica é prestar atenção no sono, pensar que isso pode estar por trás de muitas coisas que estão acontecendo com o humor, com o sistema cardiovascular, com o metabolismo, com imunidade. E dar devida atenção a isso e entender que é um período precioso, assim, para a infância, porque tudo depende na infância, o desenvolvimento cerebral e hormonal depende disso, e na vida adulta para nosso bem-estar e produtividade, e o nosso envelhecimento depende, nosso envelhecer com sucesso, quer dizer, com saúde, depende muito da preservação de um sono de boa qualidade, porque toda a antioxidação cerebral se dá durante o sono. Então, prestar atenção, semana que vem é a Semana Nacional do Sono,
e dia 17, Dia Mundial do Sono, então que sirva assim de um alerta, né? E essas questões com a luz à noite, assim, a nossa relação com a luz à noite e a iluminação das nossas casas, ela precisa mudar. E principalmente para as crianças e adolescentes, mas todos nós. Então isso a gente precisa repensar. Essa eu acho que seria a maior dica. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Sua Saúde, conversando hoje aqui com um especialista pneumologista em medicina do sono, o médico Dr. Pablo Mores. Muito obrigado, Pablo, pela tua vinda. Foi excelente. Eu acho que é um assunto muito esclarecedor para a população, né, que ainda muitas vezes tem pouco conhecimento desse assunto. Sono. Né? Então, mais um episódio do Sua Saúde, podcast criado pelo Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina para disseminar informação de qualidade sobre saúde. Todas as semanas você pode ver conversas como essas aqui no canal do YouTube do SCC SBT. E até a próxima e bons sonhos!